voz solta no ar, docemente a convidar. Outra voz pra completar o coro que vem do céu, pra falar coisas de Deus, da luz do amor, falar do tempo, do sentimento, falar da paz, falar do dia, da alegria, falar do amor, falar da fé, da esperança, daquela criança que um dia foi, mas ainda tão presente. Falar do rio e do luar, falar das estrelas, do canto no vento, da brisa no ar, falar das cores, falar do caminho, chama por ti, Jesus do meu coração. Eu te sinto tão presente, vem segura minha mão, vem conduz a minha mente, Jesus vem iluminar a quem segue nesta estrada, dai a paz, abençoai. És a luz na hora exata, falar do dia, da alegria, falar do amor, falar da fé, da esperança, daquela criança que um dia foi, mas ainda tão presente. Falar do rio e do luar, falar das estrelas, do canto no vento, da brisa no ar, falar das cores, falar do caminho, chama por ti, uma voz solta no ar, docemente a convidar. Outra voz pra completar o coro que vem do céu, pra falar coisas de Deus, da luz do amor, falar do tempo, do sentimento, falar da paz. Sinto pela Galileia o meu caminhar, meu corpo tremer, minha garganta travar, o ar, o aroma e a saudade de ti. Sinto outra vez alegria no meu coração,
a felicidade do amor, do perdão, de vencer espinhos e flores plantar. Revejo o Mestre Jesus caminhando sem cruz, o sorriso meigo, a palavra de luz, teu jeito sublime de ser e de amar. Volto a te encontrar, a ver teu semblante de paz. Volto a pegar em tua mão e pedir perdão. Sinto outra vez a alegria no meu coração, a felicidade do amor, do perdão, de vencer espinhos e flores plantar. Revejo o Mestre Jesus caminhando sem cruz, o sorriso meigo, a palavra de luz, teu jeito sublime de ser e de amar. Volto a te encontrar, a ver teu semblante de paz. Volto a pegar em tua mão e pedir perdão. Não fiques assim, porque o dia findou, a beleza ainda existe, a ternura, o amor, também a madrugada tem encantos que vêm transformar o teu pranto no sorriso de alguém, no sorriso de alguém. Torna o amor sideral, faz de um canto canção e um sol matinal. Abre o teu coração, faz da alma um espelho que reflete emoção. E a vida final tem imenso valor, a riqueza mental traça metas de amor. E no brilho do teu olhar, a certeza a sorrir. O amanhã existe, mas não precisa ser aqui. O amanhã mas não precisa ser aqui. A cura real vai além da razão, torna o amor sideral, faz de um canto canção e um sol matinal. Abre o teu coração, faz da alma um espelho que reflete emoção. E a vida final tem imenso valor,
clareza mental traça metas de amor, e no brilho do teu olhar a certeza sorrir. O amanhã existe, mas não precisa ser aqui. O amanhã, e não precisa ser aqui. O amanhã existe, mas não precisa ser aqui. A cura real. O sonho que tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que eu fiz nesta vida. Ele me fez recordar cena das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia, por onde eu havia passado. Ficaram dois pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos. Eu caminhava ao seu lado. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente meu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado, Ele abraçou-me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filha, esses rastros são meus, ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias, eu carregava você. Filha, esses rastros são meus, ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias, eu carregava
amava você. Olá, pessoal! Com alegria que nós estamos aqui recebendo todos vocês, todas vocês, para o nosso ciclo de palestras de 2022, que começa hoje com Pedro Camilo, que vai falar para a gente direto de Portugal. Desejo a todas as pessoas um bom aproveitamento do conteúdo que Pedro vai trazer para nós e também do atendimento espiritual, que durante toda a palestra acontece e ao final Dr. Hans conduz para que a gente vá de forma consciente, dando conta do nosso próprio atendimento e colaborando assim efetivamente com ele. As pessoas que queiram colocar água para fluidificação já podem colocar desde agora. Então, uma boa noite para todos nós. E antes de Pedro, nós vamos pedir um pouco de música com Solange. Por favor, Sol, alegra a gente. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver, para que nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, estamos na briga para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos, estamos marcados para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver, para que nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, estamos na briga para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos, estamos marcados para sobreviver, para sobreviver,
jamais que a vingança seja sempre um caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos em cena, estamos nas ruas, quebrando as algemas para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra cantando na praça, fazendo pirraça pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver. Bem, antes que Pedro comece a falar, nós vamos fazer a leitura e a oração. A leitura é desse livro, Estude e Viva, que tem duas parcerias, a parceria mediúnica de Francisco Cândido Xavier com Emmanuel e de André Luiz com Valdo Vieira. O texto que vamos ler é uma escrita de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier. O título dele é Hoje e Nós. Hoje e Nós. Tempo e nós. Vida e alma. Nós e hoje. Alma e vida. Tempo. Capital inesgotável ao nosso dispor. Hoje. Cheque em branco que podemos emitir, sacando recursos conforme a nossa vontade. Comparemos a providência divina a estabelecimento bancário, operando com reservas ilimitadas em todos os domínios do mundo. Pela bolsa de causa e efeito, cada criatura retém um depósito particular, com especificação de débitos e haveres, nitidamente diversos, mas, pela carteira do tempo, todas as concessões são iguais para todos. Para sábios e ignorantes, felizes ou menos felizes, a hora se constitui no valor matemático e invariável de 60 minutos. Hoje, é partícula de crédito que possuis em condomínio perfeito com todos aqueles que conheces e desconheces, que estimas e desestimas, dom que te cabe, a fim de angariares novos dons. Aproveita assim o agora, em renovação e promoção. Renovação é progresso, promoção é serviço. Não te prendas ao passado por aquilo que o passado te apresenta de cadeias e sombras, e nem te transtornes pelo futuro por aquilo que o futuro encerre de fantasia e de incerteza. Pelas forças do espírito, estamos enredados nos pensamentos do pretérito, a afeição do corpo físico que permanece saturado de agentes da hereditariedade. Conquanto vinculados aos nossos ancestrais, nenhum de nós é chamado à Terra para reproduzir a existência deles, e por muito devamos às ideias dos instrutores que nos estenderam auxílio, estamos convocados a expressar as nossas. Respeitemos quantos nos ajudaram e dignifiquemos os pioneiros do bem que nos prepararam o caminho. No entanto, sejamos nós próprios. Espíritos eternos, saibamos construir a nossa felicidade pelo atendimento às leis de amor e justiça.
esquecer o mal e fazer o bem, estudar e realizar, trabalhar e servir, renovar e aperfeiçoar sempre e infatigavelmente. Para isso, reflitamos. O ontem ter nos trazido a luz da experiência e o amanhã de certo que nos sugere luminosa esperança. A melhor oportunidade, entretanto, não se chama ontem nem amanhã. Chama-se hoje. Hoje é o dia. E é pensando no dia de hoje e no nosso futuro a partir de hoje, num novo tempo, é que vamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão, numa prece que o próprio Jesus nos ensinou, a prece do Pai Nosso. Não somente recitando os versos do Pai Nosso, mas sentindo cada palavra, fazendo com que cada palavra vibre e envolva a Pedro Camilo, envolva a cada um de nós, o ambiente onde estamos, a equipe espiritual que já nos atende, a música que nos convida ao bem, à pacificação, ao amor. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Então, Pedro, fala pra gente esse tema tão legal, tão importante. Apesar dos perigos, um novo tempo. É sobre isso que Pedro Camilo foi convidado a falar. Vamos lá, meu irmão? Olá, amigas e amigos do Grupo Espírita de Olivença. É uma alegria para mim poder estar de volta a este grupo, ainda que na modalidade virtual. E trago a todos um abraço muito fraterno, um abraço carinhoso, e agradeço de antemão pelo convite para que possamos mais uma vez refletir juntos sobre espiritismo, sobre vida, sobre viver, e na oportunidade de hoje, tendo como pano de fundo uma provocação musical, digamos assim, né? Um tema que foi pensado, que foi inspirado em uma música que é muito conhecida na voz de Ivan Lins, que é No Novo Tempo, mas que foi escrita por ele e por Vitor Martins. Tá? É importante também lembrar das parcerias musicais. Normalmente os autores ou os coautores não famosos não são muito lembrados, né? E é uma música que foi composta, que foi escrita, né? Uma letra que foi escrita, uma música que foi composta na década de 80, na verdade, em 1980, para ser mais preciso, já num período em que o Brasil vivia o ocaso, né, o caminho para o ocaso da ditadura militar, e a música, ela retrata aquele momento, né? A música retrata aquele contexto histórico, político, social, cultural do Brasil, que era um contexto difícil, né? Um contexto delicado, tá? E daí porque vamos talvez, a partir dessa referência, compreender melhor do que a letra trata, né? Aquilo que a letra aborda. E aí, para acompanharmos, você que estiver em casa aí tem a possibilidade de buscar no YouTube, ou melhor, no Google ou em qualquer outra ferramenta, no YouTube também, quem sabe, qualquer outra ferramenta de busca, você pode buscar a letra e acompanhar, né? Eu vou recitar a letra, não vou cantar, me perdoe, mas eu não vou cantá-la, mas eu vou recitar, né? Para que tenhamos o contato auditivo com ela
e temos maior clareza, né, daquilo que a música apresenta e, na sequência, vamos comentar a música e buscar, na medida do possível, fazer uma reflexão espírita a partir do que a letra propõe. Então, vão dizer os letristas, no novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver, para sobreviver. Para que a nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos castigos, de toda a fadiga, de toda a injustiça, estamos na briga para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos, estamos marcados para sobreviver, para sobreviver. Para que a nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que nos deixa de herança. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos na cena, estamos na rua, quebrando as algemas, para nos socorrer, para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra cantando na praça, fazendo pirraça, para sobreviver, para sobreviver. Vejam que, depois que entendemos o contexto da música, o contexto em que ela foi escrita e, naturalmente, em que ela foi divulgada, se torna um pouco mais fácil perceber as sutilezas, né, que a letra apresenta, as sutilezas que guardam conexão com a época, mas por que não dizer que podem guardar conexão com todas as épocas, né? Porque a música fala de esperança, né? A música fala de luta, a música fala de superação, a música fala de romper, né? Com uma realidade que oprime, que constrange, que engessa, que algema. E se pensarmos no contexto evolutivo, né? Todos nós vivemos, de alguma forma, constrangidos, algemados, ligados às imperfeições que carregamos conosco, e, naturalmente, a todas as lutas, a todas as brigas, a todos os enfrentamentos que são decorrentes dessas nossas imperfeições, né? Do nosso contato com a realidade, ou da construção da realidade, como nós fazemos, a partir de nós, né? A partir do que somos, a partir do que estamos, a partir das nossas possibilidades evolutivas. Vejam que os perigos, né, os perigos a que a música se refere, são os perigos da força bruta, da noite que assusta, né? São os perigos de todos os pecados, né, de todos os enganos, de todos os castigos, de todos os enfrentamentos que a época se vivia em função de todas as restrições vividas pela ditadura militar, né? Do cerceamento da liberdade, do cerceamento da voz, da impossibilidade de as pessoas manifestarem o seu pensamento, de agirem livremente, né? E aí nós temos uma série de outras composições, de outras letras que marcam isso, né? Como a música Cálice, e com a música Roda Viva, e como outras tantas que representam o contexto. Se nós tentarmos trazer para a nossa realidade, tentarmos trazer para o nosso momento de agora, não há como não pensar, né, no contexto de pandemia que nós vivemos, que espera-se esteja chegando ao seu final, mas um final que não tem sido fácil. Nos últimos dias eu tenho tido notícias de várias pessoas aí no Brasil contaminadas pela Covid, mas são várias, é algo assim que para mim foi assustador, né? Para mim me deixou de fato bem assustado, como aqui em Portugal também, cada vez mais tem crescido os casos de contágio, embora, graças à vacina, e é importante marcar isso, é necessário que as pessoas se vacinem, né? Nós não podemos ceder a tanto negacionismo, a tanta resistência, né? Nós precisamos entender que os possíveis efeitos colaterais que a vacina nos traga são nada perto das lesões, né, que o contágio
com alta gravidade pode causar, e nós conhecemos pessoas, né, que passaram pela experiência da contaminação pela Covid, que não apenas foram a óbito, mas também passaram maus bocados na UTI, e algumas até que trazem até hoje sequelas, né? Sequelas físicas, sequelas psíquicas, né? Também, e as estatísticas estão a mostrar que dos casos graves de Covid, uma quantidade muito baixa é daqueles que estão vacinados, e, consequentemente, uma quantidade muito alta, né, a maioria esmagadora daqueles que vão à UTI e que vão a óbito também, são de pessoas, ou a maioria é de pessoas que não se vacinou, pessoas que resistiram à vacina. Então, graças à vacina, né, a minha terceira dose está agendada para a semana que vem, a semana que se inicia. Graças à vacina, nós temos conseguido minimizar os efeitos, né, desse momento, dessa doença. São 2 anos, né, vivenciando já essa experiência, e nós, claro, que estamos em meio a esses desafios, né? A nova vida que nos foi apresentada, aos perigos desse novo momento, e que tem sido para nós um convite à reinvenção, né? Claro que muito romantizado, né? Um contexto, um momento muito romantizado por muitas pessoas, inclusive no meio espírita, e nós precisamos fazer esta análise, precisamos fazer algumas observações, e desde já dizemos que não são observações de cunho pessoal, tá? Infelizmente, no contexto humano, que temos observado isso muito frequentemente no contexto espírita, as críticas que nós fazemos, construtivas, as reflexões positivas que nós fazemos em torno daquilo que é dito, que é escrito, que é produzido, muitas vezes são tomadas pelos confrades e pelas confreiras como críticas pessoais, né? E por isso como ofensas. Mas nós precisamos ter a atenção, o cuidado de entender que tudo aquilo que é publicizado, tudo aquilo que é tornado público, naturalmente, é exposto a avaliações, e nós precisamos ter a sobriedade, a tranquilidade de receber as avaliações, né, de avaliá-las, né, também, né, de levá-las em conta, e de extrairmos dela aquilo que for útil, aquilo que for bom, né? Não podemos nos tornar pessoas melindrosas, suscetíveis, lembrando, inclusive, o livro dos médiuns, quando Kardec fala dos médiuns suscetíveis, aqueles que não querem receber críticas, que não aceitam qualquer tipo de observação, aquilo que produzem. E como nós sabemos, né, tal pessoa, tal médium, por acaso é título de um livro que eu escrevi, e vamos identificar que pessoas suscetíveis, naturalmente, serão médios suscetíveis, e vice-versa, porque a pessoa antecede o médium, e nós, enquanto pessoa, naturalmente, espelhamos em tudo que fazemos aquelas nossas características mais intrínsecas, né? Aquilo que está muito marcadamente em nós. E aí nós precisamos, claro, refletir, né, sobre toda a romantização que foi realizada, que foi produzida em falas, em escritos pessoais, escritos mediúnicos, em torno destes desafios, dos perigos, né, deste novo tempo que nós estamos vivendo, e precisamos refletir sobre tudo isso para entender que inclusive, iluminados por Kardec, por Kardec, pelos espíritos, e, portanto, pela perspectiva espírita, ou por uma perspectiva espírita, entender que esses dissabores, esses perigos, para usar a expressão escolhida para o tema da palestra, eles são naturalmente intrínsecos à experiência humana. Então, nós estamos encarnados com essa finalidade, né? Com a finalidade de enfrentar os desafios, de enfrentar os perigos, de enfrentar os obstáculos, e a partir desse enfrentamento, da vivência, da experiência, né? Do experienciar todos esses contextos, nós crescermos, né? Nós termos a oportunidade de crescer. Isso é importante dizer, porque há um engano, né? Há um engano em pensar que os desafios, que os perigos, que os obstáculos por si sós são suficientes para produzir em nós uma transformação. Isso é algo muito importante de ser dito, né? Mas não é assim. Não é o simples fato de viver a dificuldade, de viver uma experiência difícil, uma experiência dolorosa,
que garantirá o aproveitamento da experiência. Vou exemplificar, né? De um ponto de vista mais amplo, comum e mais falado no movimento espírita. Nós simplificamos muitas vezes as leis de causas e efeitos, e eu gosto de falar dessa forma, e aí fazendo a ressalva das pessoas a quem respeitamos, mas que rejeitam a expressão porque não está presente em Kardec, e o pensamento espírita precisa ser dinâmico e precisa estar ligado ao espírito que vivifica e não à letra que mata. Então, muitas vezes nos apegamos tanto à literalidade e esquecemos da intencionalidade e das possibilidades de construção que o pensar, que o refletir e que a própria linguagem, né, enquanto instrumento de reflexão, né, e de pensamento, nos proporciona. Talvez não seja adequado falar numa lei de causa e efeito, mas podemos falar em leis de causas e efeitos, sobretudo porque já tive a oportunidade de falar isso em diversas oportunidades, cada vez mais entendo que, como as leis estão inscritas na consciência, apesar de serem gerais e universais, elas têm um condão, né? Elas têm uma especificidade, uma característica muito sutil, muito peculiar, de se tornarem específicas em cada indivíduo, porque cada indivíduo experienciará a lei em si, conforme as suas necessidades. Tá? Então, ela, ao mesmo tempo que é geral e que existe para nos fazer evoluir, ela adota contornos específicos e se individualiza, se singulariza em cada experiência, em cada indivíduo, portanto, em cada maneira como os indivíduos lidam consigo, com aquilo que vivem, com aquilo que aprendem, com a culpa ou não daquilo que fazem e, portanto, com a significação das experiências e a ressignificação, portanto, de si mesmo e dos próprios afetos. É nesse sentido que dizemos que precisamos refletir que as leis, né, as leis de causas e efeitos, como dizia, que regem as nossas existências, elas existem com o objetivo de nos proporcionar aprendizado, com o objetivo de nos oportunizar crescimento, ou seja, de nos gerar oportunidades de crescimento. Muitos de nós, né, e isso está dito, inclusive, no Livro dos Espíritos, se formos lá a Lei de Destruição, o item que trata de flagelos destruidores, vamos conseguir refletir, que nos serve de reflexão muito importante, né? Em um comentário, Kardec vai dizer que um dos flagelos que podem assolar a humanidade são as pestes, ou seja, as doenças, as enfermidades. E eu estou contextualizando aqui, neste momento, tendo como referência o contexto de pandemia causada pela Covid-19. Né? Então, as leis de causas e efeitos, dizia eu, elas existem para nos proporcionar crescimento, para criar oportunidades evolutivas, oportunidades de aprendizado. Tá? E, naturalmente, essas oportunidades podem ser aproveitadas ou não. Podem ser aproveitadas ou não. Imaginemos uma pessoa que renasça, por exemplo, com uma deficiência física ou uma deficiência mental. E transite por uma existência de X anos, né? E a quantidade de anos é algo muito, muito, muito frágil, né? Porque os próprios espíritos dizem que uma encarnação é nada diante da eternidade, né? É um sopro diante da eternidade. Mas imaginemos que conviva aí 30, 40, 50 anos com uma deficiência que, por exemplo, a impossibilite de andar, né? Que a tenha paralisado da cintura para baixo. Muito bem. Imaginemos que essa pessoa tenha essa experiência, né? Esses 50 anos de experiência, mas nesses 50 anos, ao invés de entender aquela experiência como uma oportunidade de crescimento, se tenha entregue à revolta. Se tenha deixado tomar pelo sentimento de rejeição ao corpo, de rejeição às limitações. Portanto, é alguém que viveu uma privação, mas não aproveitou a oportunidade de crescimento que a privação lhe proporcionou. Aí eu lhes pergunto, foi suficiente a privação? Não. Não foi suficiente a privação porque aquela pessoa não extraiu da privação o aprendizado necessário, de modo que apenas passar pelas dificuldades, apenas topar com enfrentamentos, né, com obstáculos no caminho, não é por si só uma garantia de crescimento.
não é por si só uma garantia de salto evolutivo, não é por si só a certeza de que o indivíduo sairá melhorado daquela experiência. E o que nós temos ouvido nos discursos em torno da pandemia, em muitos discursos em torno da pandemia, seja no movimento espírita, seja até fora em outros movimentos, é a ideia, como uma ideia absoluta, de que enquanto humanidade sairemos maiores de tudo isso. Olha, isso não é uma matemática. Isso não é algo certo, algo perfeito. Por quê? Porque se não houver disposição das pessoas para isso, nada acontecerá. E quando nós olhamos o nosso entorno, quando nós observamos a nossa volta e percebemos, né, como, apesar de todos os pesares, como apesar de todos os perigos, as pessoas continuam muito como elas sempre foram, né? Muito voltadas para si, muito descuidadas, despreocupadas, e temos cada vez mais assistido às aglomerações, né? À desconsideração das nuances que ainda estamos vivendo, ao desrespeito, né? Porque não é um desrespeito apenas pessoal, é um desrespeito coletivo, né? O indivíduo que se descuida, ele não se descuida apenas por si, ele se descuida em relação também aos outros. E isso é um perfil de comportamento, é um perfil de conduta, é um perfil, digamos assim, uma característica que extravasa, que demonstra que o aprendizado moral, que a experiência do flagelo, né, que estamos vivendo poderia proporcionar, não foi verdadeiramente assimilado. Ou seja, do ponto de vista moral e do ponto de vista da consciência coletiva, nós crescemos muito pouco, nós avançamos muito pouco, porque continuamos ainda impulsionados pelos mesmos móveis, né? Ainda continuamos, ainda nos movimentamos movidos, né, pelas mesmas intenções, né, por tudo aquilo que ainda nos aferrolha às teias evolutivas, às teias dolorosas da evolução, ou seja, como convites a experiências semelhantes, né, ou experiências, quem sabe, mais dolorosas, porque ainda não nos foi possível despertar com as possibilidades que temos. E aí há uma marca aqui interessante, né? Há algo a se pensar que é muito interessante. A reflexão moral, né? A perspectiva moral do avanço moral, dos convites ao avanço moral, pode nos levar a uma distorção da experiência, no sentido de acreditar, né? De entender que experiências como essa da Covid-19 e como outros tantos flagelos que podem ser pensados, vamos aí trazer um outro exemplo mais recente, aquela tragédia que aconteceu na cidade do interior de Minas Gerais, em que um grande bloco de um paredão de pedras se deslocou e matou várias pessoas, ou as enchentes, né, que tomaram várias cidades do interior baiano, ou o tsunami que recentemente aconteceu em Tonga e que também atingiu a costa do Japão, ou de tantas outras catástrofes naturais, outros tantos flagelos que poderíamos pensar e que vão tendo lugar aqui e ali, na mentalidade de muitos, né, e isso não corresponde ao pensamento espírita verdadeiramente dito, na mentalidade de muitos, essas experiências são castigos divinos para aqueles que estão fora do caminho. Mas aí, meu Deus do céu, precisamos pensar, quem de nós está verdadeiramente no caminho? Quem de nós, se é que podemos pensar dessa forma, quem de nós está isento de erros? Quem estiver sem erros, quem estiver sem pecados, que atire a primeira pedra? Quem de nós pode dizer-se absolutamente conectado, em sintonia com os desígnios superiores? Esse é um primeiro ponto. Segundo, pensar dessa forma, pensar que ocorrências como essa, que são ocorrências, no primeiro ponto, naturais, ou seja, que fazem parte do contexto evolutivo, e segundo, que podem ser também provocadas pela conduta humana, isso está lá em O Livro dos Espíritos, né? Com o nosso agir sobre o mundo, com o nosso obrar sobre a realidade em que nós estamos vivendo, nós criamos condições às quais nos sujeitamos. É disso que falamos o tempo todo quando pensamos em reencarnação, né? O que são as condições adversas ou favoráveis de uma nova encarnação, se não um reflexo daquilo que nós semeamos para nós mesmos, né?
daquilo que nós precisamos experienciar para crescer. Enquanto coletividade, também formamos um todo, um ser, digamos assim, coletivo. E enquanto coletividade, nós semeamos, nós plantamos, nós construímos uma teia de causalidades que naturalmente provocará, em consequência, uma teia de efeitos, uma teia de consequências que deverão ser vividas por nós. Então, muito do que estamos vivendo também é consequência de nós mesmos, do nosso próprio agir sobre o mundo, das nossas escolhas, né, sociais, econômicas, de saúde, políticas, culturais, enfim, das nossas escolhas enquanto seres, né, enquanto indivíduos, que naturalmente se refletem em tudo aquilo que fazemos, em toda a nossa realidade objetiva. De modo que simplificar numa mentalidade que não reflete um pensamento emancipatório, porque a mentalidade do castigo, da punição, né, da retaliação divina, é uma mentalidade que não corresponde de fato à grandeza das leis divinas, à grandeza da divindade, e muito menos ao pensamento espírita genuíno. Ah, Pedro, mas em várias passagens do Livro dos Espíritos, em várias passagens do Evangelho segundo o Espiritismo e de outras obras, nós encontramos o reflexo desse pensamento punitivista, desse pensamento da barganha, né? Do ser bonzinho para ser premiado por Deus. É verdade, mas nós não podemos esquecer que espíritos também são homens sem os corpos. E isso mesmo nos disse o Espiritismo, através da palavra de Kardec. E se são homens sem os corpos, são pessoas que levam também consigo as suas idiosincrasias. E aqueles espíritos que também trabalharam ao lado de Kardec para consolidar o pensamento espírita, traziam consigo as suas idiosincrasias, traziam consigo ainda os seus condicionamentos das últimas encarnações, de um pensamento equivocado sobre a justiça divina e sobre como essa justiça se materializa. Daí a impregnação em vários pontos dos escritos espíritas de uma mentalidade dessa natureza, de um pensamento castrador, de uma relação de barganha com Deus, né? de uma relação de um Deus que castiga, que pune, né? Que, de certa forma, se vinga da falta de aceitação, da falta de cumprimento dos seus desígnios, né? Mas a lei divina, ela não é punitiva, ela é educativa. A assimilação, ou seja, o entendimento, a entronização da lei divina como algo punitivo é que acaba levando o indivíduo a buscar a punição, porque as leis estão inscritas na sua consciência. O indivíduo, portanto, que acredita que precisa sofrer, né? E isso é algo, não é num nível apenas da consciência, digamos assim, porque no discurso consciente podemos dizer, mas eu não quero sofrer, eu sei que não preciso sofrer, e eu não entendo, não aceito a necessidade do sofrimento como forma de crescer. Ok, mas inconscientemente, né, aquilo que não está revelado, né, o montante do iceberg que está por debaixo do mar, ou seja, aquilo que nós não vimos, como consequência das múltiplas experiências da educação, né, ou da deseducação, de tudo que nós já vivemos em outras experiências, e nesta mesma, nós podemos internalizar a necessidade da punição. A culpa pode nos conduzir a buscar a punição, e aí nós vamos buscar a punição, à semelhança de criminosos que vão buscar a sua pena. Mas, no fundo, a lei de Deus, a verdadeira lei de Deus, aquela que deve ser assimilada por todos nós, ela não tem um caráter punitivo, porque Deus não é um grande juiz ou a expedir sentenças ou um grande carcereiro a executar as penas, né? Não. As leis divinas existem para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então, essa mentalidade, ela não corresponde ao pensamento espírita, verdadeiramente espírita, tá? Ela é um reflexo das idiosincrasias que ainda trazemos conosco. Então, pensar, né, que esses flagelos, que esses perigos, que esses obstáculos, que essas dificuldades são formas que Deus encontra de castigar os impuros, porque é esta a ideia que está entremeada, de castigar aqueles que estão fora da rota moral, isso é de um absurdo fora do comum. Isso vai contra Jesus. Isso vai contra o pensamento de Jesus e a conduta de Jesus, porque olha que coisa interessante, eu não me canso de repetir isso, porque é algo que eu preciso ouvir, né, enquanto pessoa, e penso que é algo que nós precisamos entender enquanto coletividade.
Jesus tinha uma postura diante daqueles aparentemente desviados do caminho, que era uma postura exemplar e que é a postura de todo aquele que está bem resolvido do ponto de vista moral, ou seja, daquela pessoa que está bem com as suas próprias ações, daquela pessoa que está bem com suas próprias motivações, daquela pessoa que se esforça por ser melhor, né, e por domar as suas más inclinações, e que, acima de tudo, em função da sua experiência pessoal, em função de entender as suas dificuldades, as suas limitações e as suas possibilidades, projeta sobre os outros não as suas frustrações e consequentemente, as suas cobranças, mas projeta sobre os outros a compreensão, o manto da compreensão, da mesma compreensão que quer para si, que precisou para si em outros momentos. As pessoas que são cobradoras morais das outras são exatamente aquelas que não têm condição qualquer de cobrar, que muitas vezes possuem um status moral de verniz, né? É algo que se exterioriza na fala, no gestual, em um controle das maneiras e da forma de se comportar, mas que é algo que não está verdadeiramente assimilado. É algo que não está íncito, portanto, não é uma conquista que de fato se consolidou. É algo que está no cognitivo, algo que está no conhecimento e mesmo no exterior, né? Naquilo que se mostra, naquilo que se revela, mas que verdadeiramente não foi assimilado. Costumam ser pessoas que ainda alimentam consigo as más paixões, mas que por medo da censura moral do mundo, ou não as vivencia, portanto, não superar as inclinações e as sufocam, ou que exteriorizam algo, né? São capazes de dar uma exterioridade às suas vidas, mas que em segredo se entregam às muitas dissipações. São, portanto, os hipócritas a que Jesus se referiu diversas vezes e contra os quais levantou a sua voz em diversas oportunidades. Mas aquelas outras pessoas, né, as outras pessoas que somos nós, que somos pessoas e olha a minha pretensão, né, de ser alguém assim, né, quem dera que seja e que Deus me permita de fato alcançar essa condição. Pessoas que estavam sinceramente nas lutas evolutivas, nas refregas existenciais, a essas pessoas Jesus nunca levantou a voz para a censura moral. Não, ao contrário, o movimento sempre foi de acolhimento, exatamente por se compreender que as pessoas estavam sendo o máximo que elas podiam ser. Então, nós não podemos ser castigados por Deus por sermos quem somos, por proporcionarmos aquilo que está ao nosso alcance, por darmos aquilo que temos. Alguns poderiam dizer assim, mas talvez eu pudesse dar mais. Se realmente pudesse dar mais, daria, né? Mas, apesar de termos as perspectivas e a compreensão, ainda há aspectos de nossa realidade, da nossa realidade interior, que não nos libera e que não nos liberta para sermos mais plenos. E, portanto, nós estamos sendo exatamente quem podemos ser, né? Sonhos que podemos ter, né? Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. De modo que, de maneira alguma, a lei divina, que é uma lei, acima de tudo, de amor, uma lei de acolhimento, de atração, e uma lei de impulsionamento ao aprendizado e à evolução, poderia ser uma dor que castiga, uma lei que castiga, uma lei que manda uma pandemia, né, que manda um vírus, que cria um vírus para poder castigar as pessoas que não rezaram na cartilha. Gente, isso não tem nada a ver com o pensamento espírita. Isso não corresponde à finalidade de Deus. Até porque o vírus, né, uma bactéria, um protozoário, e vou voltar para o vírus, né? Um vírus não é um ser pensante individualizado, mas não é um ser pensante autoconsciente, capaz de fazer escolhas morais, e, consequentemente, não será não terá a capacidade de escolher aqueles que não estejam em sintonia com uma proposta moral, que, na verdade, é uma proposta moral de castração, é uma proposta moral que invisibiliza e que não
reconhece as pessoas em sua realidade, que apresentam a perspectiva maniqueísta, como se houvessem os bons e como se houvessem os maus, ao invés de nos proporcionar uma perspectiva maior, mais abrangente, emancipatória, de que o que existe são pessoas na experiência humana. São espíritos sendo quem podem ser na experiência humana, com todas as suas possibilidades e com todas as suas limitações. Este ponto precisa ser muito claro, né? Estar muito claro para nós. E nós precisamos nos libertar do grande perigo que esses pensamentos romantizados e castradores significam para nós. Por que significam perigo? Porque são ideias que nos aprisionam, são ideias que nos algemam, são ideias que nos mantêm presos a um modo de funcionamento que é contrário à proposta divina e que, portanto, nos distanciam da verdade sobre a vida, da verdade sobre o viver e da verdade sobre nós mesmos. E foi Jesus quem disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós não mudarmos a perspectiva, continuaremos reproduzindo a mentalidade de 2000 anos, como temos feito agora. E aí eu me sirvo da reflexão de um amigo lá da Paraíba, o Ivan de Carlos, não pedi permissão a ele, mas ele também não me pediu restrição, foi uma conversa que tivemos e para ser honesto, eu tenho que citar a referência, tenho que citar a fonte. Ivan dizia para mim assim: olha, Pedro, o que eu vejo é que nós ainda reproduzimos aquela mesma mentalidade da época de Jesus, daqueles homens e mulheres, daqueles judeus, né? E me refiro a judeus para falar do povo, daquelas pessoas que esperavam o Salvador, né? O grande redentor dos pecados, aquele que viria retirar do mundo os diferentes, isso aqui, né? É importante, os diferentes, para manter somente aqueles que rezavam, aqueles que comungavam de um pensamento moral padrão, de um mundo ideal perfeito, né? E aí já são acréscimos meus, azul bebê e cor salmão. Essa é a verdade. Nós ainda estamos em busca do grande Salvador, do Cordeiro de Deus que vai tirar os pecados do mundo. E nós transformamos o objeto, né? Ao invés de esperarmos o Salvador, porque nós entendemos que ele já veio, nós transferimos a ideia do Salvador para a transição, né? Para a transição planetária que vai expurgar do mundo os diferentes, que vai retirar do mundo os indesejáveis, entenda-se, os diferentes, né? Para manter somente aqueles que rezam na mesma cartilha, aqueles que estão em harmonia com uma ideia, com um padrão moral, que não é um padrão moral que liberta. É um padrão moral que aprisiona, é um padrão moral que persegue, é um padrão moral que cerceia, é um padrão moral que não consegue viver com o diferente. Vamos refletir muito sobre isso, né? Porque essa ideia da uniformização, de uma padronização, ela é completamente contrária à perspectiva divina. Quanto mais nós evoluímos enquanto espíritos, mais nós nos individuamos, ou nos individualizamos, ou nos personificamos, ou seja, cada vez nos tornamos únicos, cada vez nos tornamos mais especiais, mais diferentes. Quanto mais crescemos, mais nos diferenciamos. Quanto menos evoluídos, menos diferenciados, mais indiferenciados. Aquelas pessoas que se comportam como as massas se comportam, são pessoas indiferenciadas, que se levam pelos pensamentos, pelas modas, né? Pelas seduções momentâneas, pela momentosidade. São pessoas que ainda não estão verdadeiramente conectadas consigo. E que, portanto, ainda não conseguem se diferenciar do todo. A evolução, a perfeição não está na igualdade, está exatamente na diferença. E é por essa diferença, é pelo respeito a essas diferenças, é pelo acolhimento aos diferentes que nós temos lutado o tempo todo.
O que é que o direito tem feito, pensando nessa instância, que é a minha instância do dia a dia? O que é que tem sido a luta da construção do direito, se não a tentativa exatamente de construir leis que sejam ao mesmo tempo gerais, mas que sejam capazes de respeitar as especificidades, que sejam capazes de respeitar as diferenças e, diga-se de passagem, os vulnerados. Ou seja, aqueles que exatamente por serem diferentes, acabam estando sujeitos à força dos iguais, que são os mais fortes, aqueles que detêm o poder. Nós não podemos continuar, né, alimentando pensamentos dessa natureza. Nós precisamos alimentar a perspectiva emancipatória de verdadeiramente um novo tempo. Não um novo tempo do calendário apenas. Não o novo tempo de uma mudança exterior, mas o novo tempo de uma mudança intrínseca. Um novo tempo de uma mudança de motivação, de uma mudança real, de internalização desses valores. Olha o que dizíamos no início da palestra, fazendo referência à música que serve de inspiração à nossa reflexão de hoje. A música, apesar de falar dos perigos, dos entraves, dos obstáculos, era e é, acima de tudo, um hino à esperança, ao esperar com temperança. Mas o esperar com temperança, como propõe o Espírito Bento José no livro Mente Aberta, que eu psicografei, não é apenas estar sentado, lembrando Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não, é uma espera ou seja, uma espera consciente, é uma espera tranquila, pacificadora, mas é a espera de alguém que não apenas espera, mas que se lança à experiência do viver para construir, para reconstruir, para ressignificar, para dar de si e para absorver também do mundo aquilo que o mundo tiver para lhe oferecer. Voltando à letra, porque ela é uma letra de esperança, voltamos a dizer, né? Apesar dos castigos, nós estamos crescidos, precisamos crescer, precisamos estar atentos, precisamos estar mais vivos para socorrermos a nós mesmos, para socorrermos a nós mesmos. Apesar dos perigos, nesses novos tempos que precisamos construir, nós não precisamos mais da força bruta, não precisamos mais da noite que assusta, mas a luta tem de ser pela sobrevivência dos valores humanos, do acolhimento, da compreensão, do respeito às diferenças. E para que tudo isso? Para que a nossa esperança seja mais que vingança. Olha, gente, como isso é profundo, né? Quantas vezes nós pensamos no que nos espera na perspectiva do que aguarda o outro de negativo? Quantas vezes nós pensamos a nossa vitória como a derrota do outro? Não. A nossa vitória tem que ser exatamente a superação desse desejo de aniquilação, desse desejo de extermínio, de aniquilação do outro, apesar de todos os pesares, apesar de todos os perigos, para que a nossa esperança seja mais que vingança, que a nossa esperança seja um caminho que se deixa de herança, um caminho construído por nós pela consciência de que talvez não seja possível agora realizar tudo o que é possível, mas a herança fica para os que virão, que também seremos nós, a partir da perspectiva da reencarnação. Um novo tempo, apesar dos perigos, dos castigos, das fadigas, de toda a injustiça, né? De todas as iniquidades que temos vivido, muitas vezes em nome do bem, em nome da paz. Gente, não há como alcançar a paz pela guerra, não há como falarmos de justiça sustentando discursos de ódio, de injustiça. Não há como chegar ao certo, né? Buscando caminhos incertos, porque senão nós sustentaremos a ideia de que os fins justificam os meios. E talvez reproduzamos as experiências das cruzadas, de outras tantas dolorosas propostas para a humanidade. Nós precisamos entender, né, que esse novo tempo, apesar de toda a fadiga, de todo o cansaço que nós estamos sentindo, de todas as injustiças que vivemos, nós estamos aqui para o socorro coletivo, para nos ajudarmos, nos entreajudarmos, né?
Estamos em cena, lembram Ivan Lins e Vitor Martins. Estamos em cena, estamos na rua, quebrando as algemas. E é aí que a gente se encontra caminhando na praça. E a maior pirraça que nós podemos fazer neste novo tempo, apesar de todos os perigos, de todos os castigos, de todos os discursos, de toda a incompreensão, de todo o distanciamento da perspectiva verdadeira da vida, a maior pirraça que nós podemos realizar, a maior proeza que nós podemos fazer é resistir pacificamente. Apesar de todos os pesares, apesar de todos os perigos, sermos capazes de dizer não, sermos capazes de crescer e sermos capazes de nos tornarmos pessoas melhores, mais pacíficas e mais pacificadoras, mesmo diante do ódio, da violência e da injustiça. Porque se combatermos o ódio com ódio, apesar de sustentarmos um discurso aparentemente válido, o que nos diferenciará daquilo que combatemos? Se combatermos injustiça com injustiça, em que nos tornaremos melhores? É isso, para que a nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. Lembrando Jesus, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo dá, mas somente como eu, como Pai, como a vida, como verdadeiro amor pode conceder. Que apesar de todos os perigos que fazem parte do nosso processo de crescimento, que apesar de toda a diferença, que não só fazem parte, como são inevitáveis, que apesar de todos os tropeços, de todos os desencontros, nós sejamos capazes de construir pontes entre nós, pontes para que o presente melhor e o futuro melhor sejam possíveis, mas que acima de tudo compreendamos que não há presente melhor nem futuro melhor sem um eu melhor. Porque, como vai dizer Tom Zé, numa das suas magníficas músicas, a maior palavra do mundo é eu. Eu, digo eu, simplesmente eu. Que isso não seja tomado numa perspectiva egoística, não. Não é o eu no sentido do primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e os outros que se virem. Mas o eu no sentido de que preciso cuidar de mim, preciso ser uma pessoa melhor, e ser uma pessoa melhor significa não apenas me proporcionar todo o bem e todo o aprendizado que eu possa realizar, mas também ser capaz de seduzir aos outros para que, vendo as minhas boas obras, vendo a minha luz, brilhe a vossa luz, como diz Jesus, todos possamos juntos glorificar, não apenas da boca para fora, mas em atos, em palavras e em pensamentos, a divindade, o nosso Pai que está nos céus e, por que não dizer, o amor entre todas as criaturas. Muito obrigado, amigas e amigos do GEL. Um grande beijo em todas e todos. Que Jesus nos abençoe e até a próxima. Agora, após termos ouvido as reflexões oferecidas sobre os perigos e o novo tempo, vamos, de forma consciente, nos colocar à disposição para podermos experimentar cada vez mais a alegria de podermos vivenciar
o tratamento, o benefício espiritual. E é com essa certeza e com essa disposição que queremos solicitar que feche os olhos, os que desejarem. Isso, feche os olhos, respire fundo. Fechando os olhos, diminuindo os estímulos externos. Então, respira suave e profundamente. Respira suave e profundamente. Respira suave e profundamente. Respira, relaxa. Respira, relaxa. Vá respirando e relaxando. Sentindo a energia espiritual que nos envolve nesse momento, a presença da equipe espiritual, lhe aplicando os passes, liberando seus canais energéticos, ajustando seus centros de força, harmonizando seus corpos, e sentindo o vibrar, sentindo a alegria, sentindo a felicidade. Sentindo a luz, sinta a sua luz, brilhe a vossa luz. Isso. Sinta o seu coração. Sinta o seu coração. Sinta o seu coração. Na felicidade, na alegria de estar sendo acolhido, de estar sendo cuidado, de estar sob a proteção de Jesus. Felicidade. 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 Isto. Respira suave, calmamente. Respira suave, calmamente. Relaxa, sinta seu fluxo energético, sinta a sua aura, sinta a sua expansão energética. Sinta que essa energia vai beneficiando a seu espaço. Vai beneficiando sua vida. Isto. Ótimo. Muito bom, hein? Muito bom. Respirando suave e calmamente. Suave e calmamente. Sentindo-se leve, leve, feliz, distensionado, sem dor. Sentindo-se bem, sentindo-se feliz, sentindo-se em paz, em muita paz, muita paz. E vivenciando esse momento de felicidade, de paz, de alegria, é que nós vamos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo por mais essa oportunidade. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por tudo que recebemos. Envolve nosso irmão Pedro Camilo e sua família nas vibrações de saúde, de alegria interior, de paz, do verdadeira paz
que nos beneficia tantos dias. E é desta maneira, Senhor, que nós queremos também agradecer por todas as pessoas que foram beneficiadas das duas dimensões da vida, a física e a espiritual. Que possamos, Mestre querido, nos sentirmos fortalecidos, com os nossos sistemas imunológicos ativados e funcionando bem. Que essa paz, Senhor Jesus, que essa paz que sinto agora seja também sentida por todos que estão acompanhando, este momento e em oração. Graças te damos, Jesus, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Muita paz para todos, uma noite muito tranquila e que possamos nos sentir sempre acolhidos pelo amor de Jesus. Saúde em plenitude para todos. Até nosso próximo encontro. Estamos concluindo a primeira palestra do ano de 2022 do Grupo Espírita de Olivença. E temos muito que agradecer. Agradecer a presença de cada um de vocês. Agradecer a todas as pessoas que colaboraram para que esse momento, essa palestra, esses textos fossem apresentados aqui. Eu abraço a cada um de vocês e desejo paz, amor, muita esperança, muita alegria de viver e já convido vocês para no próximo mês de fevereiro estarmos aqui de novo no canal do Porto da Esperança, nesse encontro belo. Um abraço, beijo para todo mundo. Obrigada, Pedro.